Bom dia, pessoal. Muito bom estarmos juntos aqui para mais uma reflexão. Fala Josué, aprendendo com Josué sobre a jornada. A jornada continua, olhando para a história, para a gente poder construir e escrever a nossa história, que é a palavra de Deus, que os princípios da Bíblia te encontrem nesse dia, que você possa também se aproximar cada dia mais desse Deus da Bíblia, o Deus que fala conosco. Vamos seguir aqui, vamos orar juntos hoje. Josué capítulo 14. Josué 14 diz assim: Estas são as terras distribuídas por herança ao povo de Israel na terra de Canaã. O sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes de cada clã repartiram. A impressão que nos dá aqui, olhando para Josué 14, que quando nós temos esse resumo aqui, né, da distribuição da terra, primeiro que o capítulo 13 já nos falou sobre as 2,5 tribos. O que a gente tem aqui é um resumo de algo que vai ser destrinchado aqui. Então, nós temos aqui alguém que é o sacerdote, aí você tem o Josué, e aí você tem também as lideranças. E eles repartiram a herança. Então, como a palavra de Deus no capítulo 13, então eles tinham toda essa terra. Essa terra foi então distribuída entre as 9,5 tribos e ainda com a responsabilidade de cada tribo continuar a conquista com a ajuda de Deus. Eles vão explicar que isso foi feito por sorteio, né? E assim como Deus tinha orientado. E Moisés então havia distribuído a leste do Jordão as 2,5 tribos, a herança que pertencia a elas, mas não deu heranças aos levitas. Nós conversamos sobre isso ontem. Uma vez que os descendentes de José foram divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim, a tribo de Levi, que ficou sem herança, mas eles receberam cidades para habitar, com direito a pastagens para suas ovelhas e seu gado. Porque você pode ficar perguntando assim, beleza, eles não têm herança, propriedade de terra, mas onde eles vão morar, né? Então eles estão explicando aqui que eles então vão receber cidades, e uma dessas cidades aqui são as cidades de refúgio. Israel tinha 6 cidades de refúgio por ordem de Deus, que é para onde iam criminosos que estavam esperando julgamento, também os leprosos. Então os levitas cuidavam dessas cidades, e também um lugar para eles habitarem, e também eles poderem aí direito a pastagem para suas ovelhas e seu gado. O povo de Israel cumpriu exatamente o que o Eterno havia ordenado a Moisés, e eles dividiram a terra. Na verdade, aqui nós temos o início da explicação dessa distribuição. Então, resumiu, eles distribuíram a terra. Agora, como que essa terra foi distribuída? Então, nós temos todos os próximos capítulos aqui, e dentro da distribuição, você tem, então, informações desse processo. E a primeira que eu queria hoje tirar como princípio para a nossa vida, que é a primeira informação, e ela tem muita importância aqui no relato, vai falar sobre Caleb. Então, ao falar sobre a distribuição das 9,5 tribos, eles vão falar sobre Caleb. Quem é Caleb? O versículo 6 diz assim: O povo de Judá procurou Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: Sem dúvida, você deve estar lembrado que o Eterno disse a Moisés, o homem de Deus, com respeito a você e a mim, quando ainda estávamos em Cádiz Barneia. Vamos lembrar aqui, eles têm a mesma
idade, eles eram líderes também, cada um representando uma tribo, e ele vai trazer à memória o que está acontecendo. Ó, eu tinha 40 anos de idade quando Moisés me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. Perceba o respeito que Caleb tem por Josué, que ele não diz assim, ó, nós fomos juntos. Você lembra que nós estávamos lá? Moisés nos enviou? Ele está falando só na primeira pessoa, e isso é um modo também de respeitar a Josué. E eu apresentei um relatório preciso e verdadeiro. Meus companheiros desencorajaram o povo, mas eu permaneci firme do lado do Eterno, o meu Deus. Foi nesse dia que Moisés prometeu solenemente: você herdará a terra que seus pés pisaram. Ela será sua, dos seus descendentes, para sempre, pois você é dedicado ao Eterno. Agora veja só, o Eterno me manteve vivo como havia prometido. Já se passaram 45 anos desde que aquelas palavras a Moisés no tempo que Israel peregrinava no deserto. Hoje estou com 85 anos de idade. Se fosse nossos dias, o Calebão aqui já tinha recebido a vacina, né? O que ele está dizendo? Olha, quando eu era líder da minha tribo e fui selecionado, escolhido para espionar a terra, então tinha 40 anos, eu fui, espionei. Quando eu voltei, eu dei um relato preciso e verdadeiro, e um relato de confiança na promessa de Deus. Então nós temos mais aí 38 anos de peregrinação, então tem mais ou menos um processo de 6, 7 anos aí que eles saíram, entraram para a terra, atravessaram o Jordão, e os 5 anos de conquista militar aqui nessa última jornada sob a liderança de Josué, e esses últimos momentos aqui. Estou com 85 anos. E ele diz: estou tão forte quanto na época em que Moisés me enviou para espionar a terra. Isso, claro que não é verdade, né, gente? Assim, a expressão aqui é dizer assim: eu ainda tenho vigor, eu ainda tenho saúde. Ele não tem a mesma saúde de 45 anos antes, mas ele está dizendo: olha, eu ainda tenho vigor, ainda tenho forças para sair à guerra. Por isso, dê-me a região montanhosa que o Eterno prometeu a mim. Você mesmo ouviu o relatório e sabe que os Enaquins vivem ali, em cidades fortificadas. Quem são os Enaquins? Eram que homens de grande estatura. O mais famoso deles é o Golias. O texto, capítulo 11, vai dizer também que quando eles fizeram a conquista da terra, eles expulsaram a grande região onde eles moraram, mas ainda ficaram Enaquins nesta região. E essa região, o texto também anterior explica que é uma região onde os filisteus estão. Então, e aqui nós vamos compreender isso, e por isso que mais à frente nós vamos ter então no conflito de Davi e Golias ainda a presença dessa geração dos Enaquins. Ele está dizendo assim, ó, eles vivem ali e ainda em cidades fortificadas. Se o Eterno for comigo, eu os expulsarei com ele, prometeu. Josué o abençoou e ele deu Hebrom por herança a Caleb, filho de Jefoné. Hebrom pertence a Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até hoje, porque ele era dedicado ao Eterno, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba em homenagem a Arba, o principal dos Enaquins. E aquele território descansou da guerra. Quando eu olho para esse relato aqui, eu tiro alguns princípios para nossa jornada. O primeiro deles é a nossa resiliência e a nossa capacidade de perseverar e permanecer num projeto. Nós vivemos uma geração imediatista, nós temos uma crise de oportunidades. O que isso quer dizer? Nós temos diante de nós cada vez mais uma oferta e as possibilidades de mudança. Nós estamos em contato cada vez mais com pessoas que mudam, pessoas que fazem diferente, pessoas
E aqui nós temos alguém que tem uma visão clara, tem uma promessa, tem uma certeza do seu projeto de vida. E ele sabe o que é o seu projeto de vida, e ele vai correr atrás disso. Então ele não fica fazendo teste do seu projeto de vida. Ele recebeu essa herança e ele então continua firme. Ele recebeu a promessa de conseguir atravessar esse momento difícil. Imagine você que não foi fácil, não foram fáceis aqueles anos no deserto, porque ele viu todos os seus irmãos, toda a sua geração morrer no deserto. Então, aqui, quando ele fala também que ele chegou aqui, tem vigor, está pronto para a guerra, ele não tem apenas vigor físico, ele não apenas se cuidou fisicamente, ele chega aqui, para ele poder chegar aqui, ele teve que cuidar de si, ele não cuida apenas de si fisicamente, porque ele ainda permanece líder, ele ainda permanece um homem hábil para a guerra, porque ele sai para a guerra com seus irmãos, com a sua tribo, e ele diz assim: dê a herança que é minha e eu vou, não precisa me entregar a terra limpa, só me entrega que eu resolvo, só me entrega que a minha parte eu cuido. Ou seja, ele se preparou, ele se manteve com vigor. E imagine também que ele precisou se manter mental e emocionalmente bem. Nós entendemos bem o que é isso. Isso falando apenas de 1 ano e pouco, né? O que é atravessar um momento de crise e você conseguir se manter bem emocional e mentalmente. Então esse homem, ele se preserva. Ele não apenas tem um projeto, uma garra, uma gana, e eu vou atrás. Ele também, então, não é apenas um projeto passivo, não é apenas uma postura passiva aqui, de ter uma promessa, de ter uma palavra, mas ele também torna isso uma jornada pessoal, e ele vai cuidar de si, ele vai cuidar do seu físico, ele vai cuidar da sua mente, e ele vai cumprir as suas responsabilidades. E ele tem aqui compromisso, porque durante esse período todo ele permanece fiel a Deus. O texto vai dizer isso, ele é um homem comprometido com Deus, e ele permanece fiel aos seus irmãos, ele cumpre todas as suas responsabilidades, ele sai à guerra, ele atravessou esses anos todos aqui, especialmente os últimos 5 anos, imagine que deve ter sido muito desgastante, mas ele sabe o momento de fazer mudanças. E aqui, outro princípio que eu tenho, nós aprendemos a conversar, e nós aprendemos com as nossas conversas, porque há 2 conversas importantes aqui. Há a conversa de Caleb com Moisés com Caleb, e há também a conversa de Caleb com Josué. Percebam que a gente não tem um registro desta primeira conversa. Muito disso que ele ouviu, ele guardou para si, ele guardou no seu coração, ele guarda isso e ele consegue organizar isso dentro de si, essa importante conversa. E há uma segunda conversa aqui, que ele entende o tempo e o momento para ter a conversa com Josué. A conversa com Moisés, ela é consequência, e ele não pediu aquela conversa. Ele não vai até Moisés para pedir aquilo. Ele era algo que acontece em sua vida, uma oportunidade, uma bênção, vem até ele. A primeira conversa nos lembra disso. Quando nós somos procurados, nós recebemos notícias, quando nós somos informados, quando nós recebemos algo. E há essa segunda conversa, que é entender o momento em que a gente vai confrontar, a gente vai exigir, nós vamos correr atrás, nós vamos procurar conversas. Há momentos em que nós somos procurados e há momentos em que nós vamos procurar. Caleb, quando atravessou o Jordão, não procurou Josué. Josué, nós já entramos na terra aqui, falou, você está com todo o exército aí, eu já ajudei, né,
a nós derrotarmos Jericó. Então agora eu vou pegar aqui a minha família, eu vou pegar alguns guerreiros aqui, e Deus me prometeu lá Hebron e eu vou para lá, né? Então vocês podem continuar aí que eu vou para lá. Ele entende o momento de ter as conversas. Tem essas conversas de quando nós somos procurados. Então há essa conversa lá atrás que Moisés esteve com ele. Essa conversa foi importante, essa conversa foi diretiva. As palavras de Moisés foram diretivas para a sua vida. Eu e você tivemos conversas assim na nossa vida. Pessoas nos procuraram e o que nós ouvimos dessa conversa foram palavras diretivas. E a gente soube guardar no coração. Isso ajudou a construir o nosso projeto de vida. Essas palavras nos orientaram. Agora, nós não vivemos apenas das conversas em que nós somos procurados. Há um momento em que nós precisamos procurar as pessoas para ter conversas. Há um momento em que nós vamos procurar pessoas para dar seguimento, para dar passos, para tomar decisões, para fazer mudanças na nossa jornada. Caleb entende que chegou o momento. Eles já haviam conquistado a grande parte da terra, agora a terra estava sendo distribuída e ele percebe, agora é o momento. Uma pessoa não apenas que cuidou da sua mente, do seu coração, do seu físico, se manteve com vigor, se manteve responsável, alguém dedicado a Deus e aos seus irmãos, mas alguém atento à história e o que está acontecendo à sua volta. E isso lhe permite ter sabedoria e discernimento de olhar os sinais, de entender. Ele falou, agora é o momento da conversa. Claro que aqui nós temos uma conversa que é única de toda a história. Assim, eu e você temos poucas conversas dessa, né? Mas nós também temos conversas dessas que em menor escala elas interferem na nossa jornada, que é nós entendermos e percebermos os sinais, percebermos o que está acontecendo, de quando chega o momento de procurar as pessoas para uma conversa. Muitas vezes nós erramos no momento de procurar um marido, a esposa, um filho para uma conversa, nós falhamos, erramos a mão na hora de procurar um amigo ou procurar alguém para uma conversa, nós erramos na hora de procurar um líder, alguém, o patrão para uma conversa sobre trabalho, sobre a vida profissional, procurar um funcionário. Esse discernimento, essa sabedoria sobre quando que nós procuramos as pessoas para dar seguimento numa conversa e dar um passo a mais. Ele sabe como ele está, ele sabe a conversa que ele precisa ter. O texto vai dizer isso, ele recebe a terra por herança e ele vai então cumprir aquilo. Ele não apenas está blefando aqui de ter vigor, ele não apenas está enchendo a bola dele, eu ainda posso. Ele não apenas se cuidou, ele tem consciência disso e ele mostra isso, ele conquista a terra. E o texto vai terminar dizendo isso, aquele território descansou da guerra, ou seja, eles conquistaram aquilo lá, eles fizeram o que tinham que ter feito e aquela terra ficou em paz. Foi entregue a quem foi prometido e ele cumpriu, ele permaneceu, atravessou períodos difíceis, viu seus irmãos morrerem no deserto, ajudou seus irmãos a conquistarem o restante da terra, guardou aquela palavra no coração. O que eu e você temos guardado no coração? Quais as palavras que eu e você guardamos no coração? Muitos de nós não guardamos promessas, não guardamos heranças. Nós trazemos heranças amargas, trazemos palavras que, em vez de dirigir os nossos projetos de vida, têm destruído os nossos projetos de vida. Eu e você precisamos sondar o nosso coração e perceber o que nós temos guardado no coração. E o que eu percebo aqui é que muito do nosso processo de arquivamento, aqui do nosso drive emocional, tem a ver de quem nós já somos, da nossa postura. Por quê? Perceba que Caleb foi alguém que creu, confiou em Deus, e ele já tinha um coração transformado. E isso permite que ele também tenha um drive transformado, tenha uma memória transformada. Eu e você precisamos fazer essa geral na nossa fé, nas nossas relações, nas nossas emoções, na nossa mente,
até mesmo para o processo das conversas, das palavras que hoje nós estamos ouvindo. Porque se não estamos bem, é bem provável que nós não vamos guardar as palavras que deveríamos guardar. Vamos guardar palavras erradas. Isso não quer dizer de que a gente não ouça palavras difíceis. E aqui uma palavra errada não quer dizer que ela não... palavra difícil não quer dizer que seja errada. Há palavras duras que nós vamos ouvir, mas que são importantes para a nossa saúde e para a nossa resiliência. Mas há palavras que vêm para destruir, palavras que não são precisas e verdadeiras, como o Caleb disse, que não eram relatos verdadeiros, e ele ouve uma promessa que não é bajulação, aquela promessa é uma promessa de Deus para ele. Eu e você temos guardado, e o que temos guardado veio de Deus. De quem veio isso? Eu e você estamos correndo atrás de qual herança? Eu e você estamos nos preservando para o quê? Muitos de nós, e especialmente nesses dias, eu tenho vivido esse drama assim, muito mais próximo, embora eu já trabalhava uma parte em casa em home office, como a maioria de nós aqui. Nós fomos intensificados no nosso trabalho em home office, quem teve essa oportunidade. Mas o que vai acontecer é que assim, as nossas relações são afetadas por isso. Eu percebo isso na relação com a Aira. No início ela ainda tinha muito mais claro o que era eu trabalhar em casa e ter o pai em casa. Agora isso é muito difícil, está muito bagunçado isso. Ou seja, o que é o pai estar em casa e o pai trabalhar em casa. E ter esse cuidado de entender esse momento, de atravessar isso e de conseguir perceber isso e dividir esse momento, construir esse momento, cuidar desse momento. Eu e você somos chamados por Deus para cuidar, entender o que nós queremos viver. Eu estou correndo, trabalhando para alcançar o quê? Talvez eu perceber que a minha herança e o que eu tenho para conquistar não estão daqui 45 anos, mas está aqui há 45 minutos. Está quando ela acordar, e que eu possa viver agora, ainda hoje. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos cuidar dos nossos projetos de vida e aprender com Caleb. Aprender com Caleb a não oscilarmos e não vivermos sendo levados de um projeto para outro. Que Deus possa nos dar filtros e sabedoria para isso, usar pessoas para nos ajudar a discernir isso. Que Deus nos dê resiliência para a gente poder cuidar e se manter bem ao longo dos nossos projetos de vida. Que Deus cuide do nosso coração, dos nossos drives emocionais aqui, e a gente aprenda a viver essas conversas importantes quando somos procurados, das palavras que ouvimos, das palavras que guardamos, das conversas que nós precisamos procurar as pessoas para trazer resoluções e fazer mudanças e dar passos, sair de uma posição passiva para poder concretizar e terminar nossos projetos. Como é triste ver pessoas que chegaram na Terra Prometida, que atravessaram 45 anos, mas não tiveram coragem de conversar com Josué e morrem perto de Hebron. Morrem vendo Hebron, sem ter terminado os seus projetos. Que Deus nos ajude, que Deus ainda nos dê força, que Deus ainda nos guarde, e que eu e você sejamos encontrados e o resumo da nossa vida possa ser assim como o de Caleb, que a gente receba as nossas heranças, que a gente conquiste as promessas de Deus para nós, e especialmente nós sejamos encontrados pessoas dedicadas, pessoas responsáveis, comprometidas, e que a nossa vida seja um território que descanse da guerra. Que Deus nos abençoe mais um dia nessa jornada que continua. Amanhã estaremos. Hoje à noite tem uma conversa muito legal com o pastor Bruno Almeida, pastor lá de Cacoal, e nós vamos conversar. Ele é pastor de uma comunidade, a comunidade Mosaico. Hoje nós queremos continuar a conversa que nós iniciamos semana passada sobre
eu quero a minha igreja aberta, mas posso esperar as nossas reflexões sobre tudo isso que envolve a jornada sobre a igreja. E especialmente hoje nós queremos conversar sobre as nossas tensões políticas, hoje a polarização que nós vivemos. Queremos conversar sobre como nós podemos lidar com sabedoria e graça diante dessas situações, tantas informações, esquerda, direita, marxismo cultural, tudo isso, qual as nossas posturas, nossos caminhos nessa jornada. Então hoje à noite, às 21 horas, essa live com o pastor Bruno lá da Mosaic. E amanhã estaremos juntos aqui às 7 horas. Vamos terminar mais uma vez com uma palavra de oração. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque se tem conversas que dirigem a nossa vida, é a oportunidade que nós temos de orar e de se aproximar de Ti. Obrigado porque muitas vezes o Senhor tem nos procurado e Teu Espírito tem falado conosco. O Senhor tem nos procurado, tem nos tocado, tem usado pessoas, tem usado mensagens, livros, até mesmo o silêncio o Senhor tem usado para falar conosco. Deus, ajuda-nos a dar uma geral no drive das nossas emoções, do nosso coração, para entender as palavras que estão guardadas. Pai, que o que estiver guardado seja aquilo que traz vida e não morte, que o que está guardado sejam palavras que nos tragam resiliência e não que nos derrubem ainda mais. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a manter o vigor, ajuda-nos a cuidar da nossa mente, ajuda-nos a cuidar da nossa alma, para seguir, atravessar o deserto e também enfrentar as guerras necessárias, ó Pai. Seja em que etapa nós estivermos vivendo, seja do deserto, seja da guerra, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ter as conversas necessárias, ajuda-nos a procurar pessoas e entender os sinais, entender os momentos certos dessas conversas. Pai, como temos feito aqui a cada dia, tem misericórdia da nossa realidade, visita a casa dos que estão enlutados. Pai, visita a casa dos que estão enfrentando dificuldades financeiras, dos que estão enfrentando a limitação, ó Deus, agora física, estão buscando recuperação ou estão enfrentando essa enfermidade. Cuida daqueles que estão esperando, ó Deus, uma porta de emprego, daqueles que estão esperando um resultado. Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a atravessar esse momento tão difícil, Senhor. Preserva aqueles que estão nos servindo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos empatia e, Pai, também cuidarmos um dos outros. Nós pedimos isso em nome daquele que morreu para cuidar de nós e mudar a nossa história e nos dar um verdadeiro projeto de vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã nós estamos juntos aqui às 7 horas. Eu já estava esquecendo de dizer, domingo o pessoal nós já falamos sobre isso. Eu vou subir agora no Instagram. Ontem eu subi no nosso canal do YouTube, tem um material de instrumental devocional em piano gravado por nossa equipe de música. São 20 minutos de trechos de músicas de louvor e adoração, então para ajudar nos seus momentos de devoção e de busca do Pai. Eu vou subir também aqui no Insta e já tem lá no canal, chama Instrumental Devocional. Que Deus abençoe a sua terça-feira. Aquele abraço, pessoal.